Boa tarde a todas e a todos. Dando continuidade aos seminários da disciplina Elementos de Medicina Legal, nível 38, vamos tratar do tema lesões corporais segundo o ponto de vista jurídico. Para tanto, o grupo responsável pelo tema é composto por Carlos, este que vos fala, Everton, Fábio, Jamil, João e Matheus. À guisa de introdução, é importante destacar que os peritos médico-legais são constantemente demandados para elaborar perícias em virtude de lesões corporais, uma vez que a dinâmica social faz com que as pessoas constantemente precisem de uma manifestação judicial quanto a lesões que elas venham a sofrer. O dano corporal de natureza penal, segundo França, é um ato ilícito contra a integridade física ou a saúde da pessoa, como proteção da ordem pública e social. Como o próprio conceito apresenta, o dano corporal, ele não apenas ofende a integridade física, mas ele também ofende a saúde da pessoa. Por isso, alguns autores entendem que o termo mais coerente seria lesões pessoais e não lesões corporais. O objetivo do estudo médico-pericial das lesões corporais nada mais é que a caracterização da extensão, da gravidade ou da perenidade da lesão, ou seja, o estudo médico-pericial visa quantificar e qualificar as lesões sofridas. A expressão lesão para a medicina legal, ela tem um aspecto bem mais amplo do que aquele utilizado na medicina curativa, uma vez que para a medicina legal, lesão é qualquer alteração ou desordem ou perturbação da normalidade de origem externa e violenta, capaz de provocar um dano à saúde física, mental ou de qualquer natureza, em decorrência de culpa, dolo, acidente ou autolesão. No que concerne à autolesão, é importante destacar que ela não é infração penal do artigo 129. Na verdade, ela poderá sim configurar infração penal na medida em que a pessoa que provoca lesão em si próprio tem como objetivo obter alguma vantagem indevida. Nesse caso, ele incorreria no crime do artigo 171, que é o de estelionato. As lesões têm uma causa, e a causa direta é justamente o resultado imediato que obtido do dano praticado por alguém. Há, por outro lado, as concausas, que são o conjunto de fatores pré-existentes ou supervenientes que podem modificar o curso natural do resultado. Então, são fatores que o agente desconhecia ou não podia evitar. Por exemplo, uma pessoa desfere um soco no abdômen de outra, desconhecendo que a outra possuía um baço gigante, que acabou se rompendo e levou à morte do indivíduo, que não ocorreria se fosse o indivíduo normal. Então, esse resultado foi decorrente de uma concausa. É importante destacar também que nas lesões desportivas não são abrangidas pelo artigo 129, lesão corporal, uma vez que estão amparadas uma das excludentes de antijuridicidade do artigo 23 do Código Penal, a saber, o exercício regular de um direito. E quanto à tentativa, é possível a tentativa para alguns autores quando a lesão corporal deixar vestígios, quando for uma lesão corporal material, mas parte da doutrina entende não ser possível a tentativa na lesão corporal. A legislação que ampara o crime, né, de lesão corporal é o artigo 129 do Código Penal Brasileiro. O dispositivo legal traz a modalidade culposa do crime, porque no ordenamento jurídico pátrio, a modalidade culposa só é punida se estiver expressa, e nesse caso está
no parágrafo 6º do artigo 129. Então, a lesão corporal pode ser dolosa, quando a gente tem a intenção de causar o dano, e pode ser culposa, quando ele é decorrente de imperícia, imprudência ou negligência. As lesões corporais são classificadas em leves, graves e gravíssimas, e os colegas mais à frente vão destrinchar cada uma desses três tipos de lesão corporal. E, finalmente, o artigo 168 do Código de Processo Penal estabelece algumas regras que devem ser observadas especificamente nas perícias decorrentes de lesão corporal. Uma delas é a possibilidade de um exame complementar, quando a lesão corporal causar incapacidade por mais de 30 dias, e também a possibilidade de, quando a perícia inicial não estiver clara, precisar de alguma complementação, ou até mesmo a possibilidade de ser realizada uma outra perícia por outros peritos. Então, esse é o que nós temos aqui, em termos de legislação, e os colegas vão aprofundar um pouco mais o tema com os senhores. Obrigado pela atenção. As lesões corporais elas podem ser classificadas em dolosas ou culposas. As dolosas elas vão ser ainda divididas em leves, graves e gravíssimas. As leves, na verdade, são um critério de exclusão. Você exclui as que são consideradas graves e gravíssimas por esse parágrafo aqui, 1º e 2º do artigo 129 do Código Penal. Essas são as lesões e que a gente vai considerar lesões graves graves ou gravíssimas e vão ser descritas adiante. Mas as lesões leves, elas vão causar uma perda da integridade corporal ou da saúde do paciente e elas geram por isso um dano estrutural ou funcional na pele, no tecido celular subcutâneo ou pequenos vasos de pequena importância anatômica. Elas são lesões que, para questões funcionais mesmo, das atividades habituais do indivíduo, elas tendem a ser pouco significantes e tendem a ter uma recuperação rápida. Um exemplo bastante simples e fácil de entender é um beliscão, por exemplo. O beliscão, embora ele cause dor, ele não vai necessariamente impedir você de fazer sua atividade habitual. Vai gerar uma equimose ali e que isso é ainda considerado uma lesão leve, isso vai ser considerado uma ação penal, mas, contudo, isso não vai precisar de um exame de corpo de delito completo. Isso não vai causar para o agressor uma pena de mais de 1 ano de reclusão. E, inclusive, esse tipo de lesão ele tende a não gerar ou não ser imputado com uma pena privativa de liberdade. Geralmente, o agressor ele tende a responder em regime aberto ou semiaberto. Quando a gente fala agora de lesões graves, a gente vai pensar em uma maior perda funcional para o paciente, especialmente quando a gente fala de incapacidade para as ocupações habituais em um período maior que 30 dias. Quando a gente fala em incapacidade de atividades habituais, não necessariamente isso seja para uma atividade profissional, embora seja o principal e que a gente vai pensar mais. Mas a gente tem que pensar que algumas atividades, embora não estritamente necessárias para o indivíduo, elas são atividades acessórias que têm uma grande significação político-social para esse indivíduo. Então, por exemplo, uma pessoa que ela briga no bar e aí na briga fratura a falange do polegar. E ela toca violão, a coisa que ela mais gosta de fazer é tocar violão. Isso tem um significado para ela, tem um significado social para ela. Então, isso também pode ser considerado incapacidade para ocupação habitual. Obviamente que isso vai ser completamente diferente de uma fratura de úmero, por exemplo, que vai ter uma muito maior repercussão funcional e profissional para esse indivíduo. Essa incapacidade ela vai ocorrer até que haja cura funcional, não necessariamente cura anatômica. Não necessariamente precisa voltar tudo ao que era na anatomia normal desse paciente, desse indivíduo. Basta que ele consiga voltar a realizar suas atividades habituais para ser cessada a incapacidade. Para um mesmo indivíduo, ou para uma mesma lesão, em indivíduos diferentes, a gente vai ter significados diferentes. Uma fratura de úmero para um professor universitário tem muito menor significado do que para um pedreiro. Por quê? Porque para o professor universitário ele não consegue realizar suas atividades profissionais. Ele
consegue falar, ele consegue usar o outro braço para usar um slide. Só que o pedreiro, ele não vai conseguir mais passar massa, pegar tijolo, usando apenas uma mão. Então, uma fratura de húmero, por exemplo, tem muito mais repercussão para um pedreiro. O Código Penal, ele prevê ainda um exame de sanidade que pode ser feito nesse indivíduo que foi submetido a uma lesão corporal grave, que seria o exame de sanidade no 31º dia, para saber se ele ainda está incapaz de realizar essas atividades habituais. Contudo, nem sempre é feito no 31º dia, não precisa ser tão brevemente. Imagine que você teve um atestado de 60, 90 dias, e aí você pode, lá mais próximo do período máximo aí que foi dado o seu atestado, você voltar para fazer o exame de sanidade. Existe uma corrente que ela fala em deixar não apenas em 30 dias, mas já com 15 dias, porque consideram que uma incapacidade de trabalhar por 15 dias já é uma coisa importante, já é uma coisa que deve ser considerada grave, como lesão grave, na tipificação penal e no regime de ação penal. Para exemplificar algumas possíveis incapacidades de ocupação e o tempo que leva para a consolidação e o tempo de incapacidade, eu trouxe algumas fraturas. Por exemplo, uma fratura de tíbia, para consolidar, ou seja, para ter uma cura anatômica, ela demora 30 a 40 dias. Contudo, como recomendação médica, ou para a recuperação funcional completa e que ele consiga voltar a realizar suas atividades, esse tempo, na verdade, é de 3 meses. Mesmo que a fratura já tenha consolidado, ele ainda passa um mês e meio ainda, incapaz de realizar as mesmas atividades, considerando que a tíbia é um osso importante e que o paciente, o indivíduo, depende muito da tíbia para a deambulação. Dando seguimento às lesões corporais dolosas graves, iremos abordar agora o perigo de vida. O perigo de vida, como é definido pelo professor Genival Veloso de França, trata-se de um conjunto de sinais e sintomas clinicamente demonstrável de uma condição concreta de morte iminente, ou seja, uma ameaça imediata de êxito letal. Como é que a gente vai avaliar esse perigo de vida? É essencial que haja uma possibilidade concreta de morte, seja uma realidade palpável, não pode ser decorrente de conjecturas ou de projeções futuras, logo ela é iminente ou passada, ela não pode partir de hipóteses, e ela tem que constar uma perturbação que resulte em agravamento das condições orgânicas da vida, ou seja, é necessário que haja uma verdadeira realidade de possível concretização desse êxito letal. E para embasar essa definição do professor Genival Veloso de França, a gente trouxe também 2 jurisprudências que irão abordar essa questão. A primeira seria que o perigo decorre de um diagnóstico e não de mero prognóstico de peritos. É preciso, para que ocorra essa gravidade de lesão, que pelo menos em determinado momento do processo patológico, mais ou menos longo, tenha se verificado uma efetiva probabilidade de êxito letal. O perigo, em suma, há de ser sério, atual e efetivo, não remoto ou presumido, como havia sido definido pelo professor Genival Veloso de França. Deve ser caracterizado por sintomas e sinais graves e sérios, cujas funções vitais estejam indiscutivelmente ameaçadas, e para sua configuração não há necessidade de exame complementar, desde que, durante a perturbação patológica oriunda da lesão, tenha existido de fato uma probabilidade efetiva e concreta de morte. Associado ao período de vida, é vital também se analisar nas lesões graves possíveis debilidades permanentes de membro, sentido ou função. O que é uma debilidade permanente? Para fazer essa definição melhor, a gente traz o conceito do professor Genival Veloso de França novamente, no qual ele define debilidade permanente de função do seguinte modo: por debilidade, deve-se entender enfraquecimento ou redução ou debilitação da capacidade funcional ou de uso. Deve ser de caráter permanente, incidindo sobre um membro, sentido ou função. O professor Genival Veloso de França, ele vai abordar essa debilidade permanente como sendo algo principalmente funcional. Ele é um critério funcional e não anatômico, pois é mais importante que a integridade do órgão em si, termo que foi retirado do código, a sua capacidade de manutenção de função.
Mais uma vez, com respaldo da jurisprudência, nós temos: desclassifica-se o crime de lesão corporal gravíssima para grave, quando ocorrer ablação ou inutilização de apenas um dos elementos componentes de determinada função ou sentido, como ocorre em relação àqueles que se apoiam em órgãos duplos, acarretando tão só a diminuição funcional do organismo e não a sua perda. Ou seja, é possível a manutenção parcial da função orgânica necessária, mesmo havendo uma clara perturbação anatômica. Por exemplo, órgãos duplos perdendo-se dos órgãos, você ainda não perde completamente a função. Logo, você se encontra numa debilidade permanente. A perda de um olho, de um ouvido, de um rim, quando mantido outro íntegro, não configura lesão gravíssima, mas apenas agrave, pois a função ficou debilitada e não abolida. Embora haja um prejuízo de função, ela não está abolida por completo. E essa debilidade permanente, ela sofre uma gradação que vai imputar sobre a lesão um caráter de leve, grave ou gravíssima. Apesar da extrema maioria dessas debilidades permanentes se enquadrarem como graves, o professor Genival Veloso ele traz essas 3 subdivisões. Debilidades leves, quando você tem uma perda inferior a 3% dessa capacidade funcional. Debilidades graves, onde a perda de capacidade funcional é superior a 3% e inferior a 70%. Esta é a situação na qual se encontra a extrema maioria das debilidades permanentes. E a questão gravíssima, quando essa perda de função é superior a 70%, devendo ser considerada não uma debilidade permanente, mas uma perda ou inutilização real da função. E também Dr. Genival Veloso de França, ele vai trazer uma classificação que ele sugere para avaliação percentual de déficit, para avaliar quão prejudicada, quão debilitada está o exercimento dessa função orgânica. Trazemos então aqui para demonstração essa avaliação que ele faz, percentual de déficit para membros, na qual ele determina que um indivíduo destro que tenha perda de mão, antebraço ou braço direito, ele tem a perda de 60% de sua função, e mão, antebraço ou braço esquerdo de 40%. Ou seja, há uma disparidade nessa questão da avaliação da perda percentual de déficit de acordo com qual era o braço dominante do indivíduo. Essa mesma avaliação se dá para dedos, sendo predileção para o dedo polegar, e também ocorre essa divisão para membros inferiores, sendo a perda de um membro inferior total de 50%, perna 40%, de um pé ou grande parte dele 30%, e de um dos dedos do pé de 8% a 50%, finalizando essa parte de debilidade permanente. Agora vamos iniciar falando a respeito das lesões corporais dolosas, dando ênfase às lesões gravíssimas. Bom, elas estão agrupadas no segundo parágrafo do artigo 129 do Código Penal e cobrem as seguintes classificações: incapacidade permanente ao trabalho, debilidade permanente de membro, sentido e função, deformidade permanente, lesão dentária, dano estético nocível e aborto. Então, iniciando pela incapacidade permanente ao trabalho, o nome é bem clássico, Incapacidade permanente é o impedimento definitivo de exercer qualquer atividade lucrativa, E chega ao ponto de termos uma classificação da invalidez, que são danos incapacitantes de atividade laborativa que podem ainda onerar pela dependência de terceiros. Ou seja, trata-se de uma classificação em que o indivíduo ele fica completamente vulnerável ao ponto de não poder exercer uma atividade lucrativa e a ponto de ainda onerar a vida de outras pessoas para poder ter coisas essenciais para a vida. Então, por isso que é uma incapacidade permanente ao trabalho. Praticamente essencial esse direito. Os critérios para avaliação da invalidez devem ser norteados por essas classificações aqui abaixo, que são persistência ou agravamento dos sinais e sintomas, a constatação dos exames. Então o perito tem que ter noção disso, dessa persistência, tem que ter os exames constatando. O tempo da doença também é um dado clínico muito importante. O insucesso terapêutico de terapêuticas prévias realizadas e o local e extensão do dano também. Bom, só que a lei, ela precisa antes separar, ela tenta no caso ali compreender o que seria um trabalho genérico e o que seria um trabalho específico, Porque se estamos falando em cuidar a respeito desses pontos do que seria uma incapacidade, o trabalho genérico é o que qualquer pessoa pode realizar sem especialização. Então, qualquer coisa mesmo, qualquer coisa que você imaginar, que não precisa de passar anos e anos em faculdade, buscando especializações e estudando, qualquer
qualquer trabalho. É o tipo de trabalho que é o observado pela lei. E ela vai falar justamente isso. Na incapacidade permanente, o ofendido deve ficar privado da possibilidade física ou psíquica de aplicar-se a qualquer atividade lucrativa. E a incapacidade, além de total, deve ser permanente, ou seja, duradoura no tempo, sem previsibilidade de cessação. Então, qualquer atividade e deve ser duradoura. Então, não é algo que vai melhorar daqui a 1, 2, não. Existe a impossibilidade de você até fazer uma previsão de quando o indivíduo vai melhorar. Então, a gente trata desse ponto de impossibilidade de fato. E o trabalho específico é diferente, né? Ele ocorre por qualificação profissional. Logo, a lei entende que um cirurgião, por exemplo, que perde a mão, um jogador de futebol que perde a perna, eles não estão incapacitados para o trabalho, pois sua potencialidade laborativa remanescente não o impede. Então ele consegue realizar trabalho de outras formas, né? Isso é importante, pois dá ao indivíduo a possibilidade de exercer o trabalho como função social. Então a lei tenta avaliar dessa forma. A incapacidade é quando ela é incapacidade mesmo, de fato. Você não consegue fazer nada. Já para os trabalhos específicos, um cirurgião não consegue fazer uma cirurgia sem a mão, mas ele vai conseguir, talvez, realizar outras atividades. Então, a lei entende dessa forma, que dá à pessoa que sofreu tal dano a possibilidade de fazer outras coisas, né? Não incapacidade total. E outro conceito importante ao se tratar, né, desse ponto é a enfermidade incurável. Vem de resultado de ação dolosa, né? Quando se estamos falando de lesões corporais, ela tem que vir essa enfermidade incurável de um resultado de ação dolosa, e distúrbios ou, né, está relacionado com distúrbios ou perturbações que possam repercutir de maneira intensa sobre uma ou mais funções orgânicas que comprometa a saúde e exige cuidados especiais. Então, é justamente o ponto que vem de uma ação dolosa e vai fazer com que o indivíduo precise dos cuidados, né? E é considerada incurável como um prognóstico de certeza, ou seja, mesmo que exista um tratamento super eficaz, mas que não esteja acessível à vítima, entende-se que é improvável de se ter cura. Então, enfermidade incurável é isso, mesmo que exista, digamos, um tratamento, mas o tratamento está muito longe, seja por disponibilidade, seja por não existência no país, seja por um custo muito alto. Então, nesse caso, tratamos de enfermidade incurável, né? E existe essa diferença entre o que seria debilidade e enfermidade incurável. A debilidade é o comprometimento de apenas uma parte, pense em apenas uma parte, sem repercussão no global. Já a enfermidade incurável é o comprometimento do todo, com repercussão na rigidez. Então existe essa diferença. Apenas algo pontual, debilidade, a enfermidade incurável é algo completo, né? Algo completo que é o, digamos assim, é o clássico de incapacidade, né? A enfermidade incurável está ligada com a incapacidade. Bom, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. A ideia por trás do perda ou inutilização de membro, de sentido ou de função, é que por perda deve-se aceitar a ablação. Então, a ablação você realmente não vai ter aquilo, ou ocorreu a perda do membro. Na inutilização, existe a presença do órgão, mas ele se mostra inaptidão ou insignificante funcionamento. Então, existe essa diferença. Um tu não tem, tu perdeu. Já o outro tu até tem, mas ele não funciona corretamente. Okay? Se sua debilidade excede o limite teórico de 70% de função, já se considera como perdida. Então, não tenho 70% daquela capacidade que eu tinha de fazer tal movimentação, de exercer tal função. Então, aquele membro ele já é considerado como um membro inutilizado. Ele está ali, você consegue observar, mas ele não consegue agir. E atualmente não se fala mais em perda de órgão, mas sim em perda de função, né? Um exemplo que se traz é justamente a função renal, que só estaria perdida se ambos os rins fossem cometidos por lesão, né? Dessa forma, trata-se de uma lesão grave, justamente porque se um dos rins ainda garante a função, você não pode considerar como gravíssima, considera apenas como grave, ok? Uma lesão renal, uma lesão grave se cometeu apenas um dos rins, mas se acometeu os dois, então a lesão de função é algo muito complexo, então aí seria gravíssimo. Tá? E por último temos o aborto. Né? O aborto ele vai tratar justamente que qualquer lesão corporal seguida de aborto é uma lesão gravíssima, qualquer que seja a idade do feto, embrião, ou seja, lesão com perda de gestação. Por quê? Porque o objetivo é garantir a saúde da mulher e a continuidade da vida do concepto, com valores significativos de tutela e proteção. Ok? Então,
ocorrendo uma lesão em que existe a impossibilidade de garantir a continuidade da vida do concepto, falamos de uma lesão gravíssima. Porém, se o produto ele for inviável a uma vida própria, como uma modalidade forma, por exemplo, um concepto morto, é descaracterizado a situação agravante, ok? Então, ele não ia, né? Ele não ia prosseguir, não existe vida nesse ponto, não existe continuidade de vida. Teve a lesão, qualquer que seja a idade, não seja um feto, embrião, independente da semana, ocorreu a lesão que gerou aborto, é gravíssimo, trata-se de uma lesão gravíssima. Agora, se não, então ele não entra como sendo um agravante, ok? Nenhuma lesão que gera um aborto, que não gera um aborto dentro dessas circunstâncias, vai ser considerado justamente como um agravante, né? Não é considerado como agravante, porque o concepto não ia ter continuidade, né? Ele não ia ter continuidade, ele não ia ter vida. E a perícia analisa todas as condições envolvidas que possam caracterizar ou descartar a existência do aborto. Então é muito importante a perícia saber justamente tudo que está envolvido, né? O motivo de tal agressão, as relações existentes ali, para poder entender justamente se pode caracterizar ou não descartar a existência do aborto, né? Essas características falando a respeito justamente desses pontos importantes das lesões gravíssimas. E é isso. Agora falaremos sobre a deformidade permanente e o dano estético de caráter cível. Inicialmente, devemos destacar que as deformidades permanentes são todas as alterações graves que reduzem de forma acentuada a estética individual, diferindo assim do prejuízo estético, que constitui apenas uma simples marca de caráter leve. Já as cicatrizes, caracterizadas como graves, constituem as deformidades permanentes. É importante ressaltar que mesmo que haja a possibilidade de correção por cirurgia plástica, ainda assim se configura uma deformidade permanente, visto que a duração, ou seja, a permanência da lesão, está mantida. Em casos gravíssimos, quando há um comprometimento muito exacerbado, pode-se até denominar aleijamento. Assim, é extremamente importante ressaltar que essas lesões são definidas inicialmente na face, conforme a doutrina italiana, e ainda tem certas indefinições no Código Penal brasileiro. Porém, constituiu lesão grave é uma deformidade permanente. No caráter penal, como define o professor General Veloso, não há discriminação entre sexo, condições sociais ou qualquer outras características para a definição de pena, visto que ela é apenas uma interpretação. Ou seja, aos olhos do Código Penal brasileiro, não há discernimento entre qual a vítima que sofre a agressão. A deformidade permanente é encarada da mesma forma, definida como a lesão grave que causa uma alteração permanente. Como pode ser visualizado na imagem, dois casos de lesões que trazem cicatrizes ou alterações que reduzem consideravelmente a estética das pessoas envolvidas. Por outro lado, na esfera civil da interpretação, pode haver a relação com fatores extrínsecos, especialmente com a profissão e com o comportamento da vítima. Caso se trate de um político, de uma pessoa pública ou de alguém que vive da imagem, possivelmente a interpretação civil pode ser diferente se comprovada a interferência direta desta lesão, desta deformidade permanente, que possui um caráter grave na vida cotidiana da pessoa. Dando continuidade, falaremos agora sobre as lesões dentárias. As lesões dentárias devem ser analisadas a partir das funções de cada elemento numa prova pericial. É importante que o dente seja avaliado conforme a estética, a função mastigatória e a função fonética. Então, por exemplo, um dente incisivo possui uma função estética extremamente importante, ao passo que os molares já vão possuir uma função mastigatória mais proeminente. Dentes como o canino apresentam uma função tanto estética quanto mastigatória, sendo extremamente importante para o funcionamento da arcada dentária e da função estética individual. Dessa forma, tenta-se padronizar a classificação por meio de um índice que foi criado como o Índice Geral de Lesões Dentárias. Esse índice interpreta
cada arcada dentária, no caso, arcada dentária superior e inferior, em 2 hemiarcadas. E quando há um comprometimento de mais de 25% das capacidades, sejam estéticas, mastigatórias ou funcionais, esse indivíduo é comprometido como um dano permanente. Cada dente é numerado de acordo com suas funções. Então, por exemplo, um dente incisivo que tem grande valor para a estética possui um valor 4. Enquanto que um dente molar, que é extremamente importante para a função mastigatória, também possui. Bem, pessoal, vamos agora falar um pouco sobre lesões corporais culposas. As lesões corporais culposas são aquelas em que o agente que causa essa lesão causa por imprudência, negligência ou imperícia, certo? De acordo com o Código Penal, a detenção por essas lesões pode se dar de 2 meses a 1 ano e existem alguns casos específicos que pode até aumentar um pouco mais esse tempo em 1/3. Diferente da lesão de natureza dolosa, como já foi visto, aqui não existe uma graduação referente à quantidade ou à qualidade do dano. Por exemplo, se ele foi leve, se ele foi grave, não existe isso aqui. Qual o objetivo, então, do perito quando nós falamos dessas lesões corporais culposas? O primeiro deles seria considerar o dano, depois estabelecer uma relação de causalidade, depois caracterizar a previsibilidade desse dano, se de fato ele foi uma coisa previsível ou não, e daí a gente vai poder dizer se foi culposo ou não, mas como nós vamos ver, muitas vezes não cabe ao perito decidir isso, e responder às respostas que são os quesitos perguntados para o perito. Destrinchando um pouco mais, o que seria essa primeira etapa de considerar o dano? Seria descrever as lesões, detalhar elas em relação à dimensão, à localização, às características, às peculiaridades de cada uma, em relação ao seu aspecto somático e funcional. Então é importante que o perito consiga fazer essa descrição bem detalhada para ajudar o lado jurídico. É preciso também estabelecer uma relação de causalidade, que pode ser entendido como uma ação que levou àquela lesão, ou então a omissão que foi feita sem a qual o resultado não teria ocorrido. E é necessário que os peritos consigam estabelecer esse vínculo entre causa e consequência, justamente para poder elucidar esse resultado. O terceiro passo seria caracterizar a previsibilidade do dano. Já que nós estamos falando de lesões culposas, a culpa é um elemento subjetivo. Então, nós devemos estabelecer como critério a previsibilidade desse dano, levando em conta as circunstâncias nas quais o ato se realizou. Mas tenha em mente que não cabe ao perito a decisão final de dizer que determinada pessoa de fato é culpada por aquilo. Nós, como peritos, devemos estabelecer esse grau de previsibilidade justamente para fornecer essa informação e responder as perguntas que nos foram perguntadas. Bem, quais foram essas perguntas? Basicamente, quando se trata de lesões corporais culposas, o que interessa ao perito é identificar a intensidade da culpa. E para identificar isso, vai ser necessária uma avaliação, onde a gente vai descrever bem, estabelecer essa relação de causa e consequência. Mas não há necessidade não cabe ao perito dar o veredito. Isso daí, no caso, cabe ao juiz, e nós devemos responder os quesitos clássicos que o juiz pergunta para o perito em situações de lesões corporais culposas. Quais são essas perguntas? Se há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente, qual instrumento produziu a ofensa? Se resultou numa incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias? Se resultou em perigo de vida ou debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou resultou na incapacidade permanente de trabalho, enfermidade incurável ou deformidades permanentes. Isso foi a parte de lesões corporais culposas.
Agora vamos entender o que são as lesões corporais seguidas de morte. Basicamente, é quando ocorre uma lesão e o dano que leva à morte da pessoa não foi a intenção principal do agente causador. Como é que nós podemos deixar isso mais claro? Normalmente é quando a gente se depara com situações em que uma pessoa tenta ferir a outra de uma maneira insignificante, mas o resultado é mais grave que o desejado pelo agente causador. No caso, o exemplo mais simples de elucidar isso seria uma pessoa que dá um murro em outra, ela cai, ela fratura a base do crânio e morre. A intenção inicial do autor não era matar o indivíduo, certo? E o reconhecimento não cabe à perícia, mas ele deve contribuir com sua descrição para poder elucidar em função da justiça. E agora vamos falar só uma última observação em relação às respostas que nós devemos dar como peritos médicos aos quesitos oficiais que são nos perguntados. Que no caso seria, devemos fornecer respostas claras às indagações da perícia médico-legal. As respostas, elas não podem ser muito prolixas, elas devem ser incisivas e não podem deixar dúvidas. Além disso, não deve constituir nenhuma situação de constrangimento, certo? Não se deve colocar, por exemplo, nas respostas dos quesitos oficiais que não existem elementos de convicção necessário, basicamente indicando que você não conseguiu fechar um resultado e você não sabe, então você deve evitar essas situações. E, para finalizar, o questionário, todos os quesitos oficiais devem ser respondidos e não selecionados de maneira a beneficiar qualquer uma das partes.